Pode ser eu. Queridos amigos, queridos confrades, né, com muita satisfação, muito orgulho que a gente inicia o evento. Vou passar na sequência a palavra para a dona Rosana, na presidência da USE, representante da USE. Obrigada. Fica de pé. Bom dia a todos. Para quem não sabe, a USE é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é a federativa do Estado, a entidade coordenadora e representante no Conselho Federativo Nacional da FEB. E a USE é uma parceira, né, praticamente o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa, o CCDPE, teve o seu embrião na USE, né? E nós temos uma longa parceria, porque a USE entende que a pesquisa, a documentação, a preservação do arquivo histórico do Espiritismo é muito importante. Tanto que o atual presidente e os presidentes anteriores, né, são todos diretores no Centro de Cultura, que é também um dos organizadores, né, do LIP, né, do ENLIP. E para nós é uma honra muito grande estar apoiando esse evento mais uma vez e participando junto com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Espero que a gente tenha um bom evento. Obrigada. Dona Júlia Nezu, representando o CCDPE. Bom dia para todos. É sempre uma alegria imensa de participarmos, estarmos junto com vocês, que são os membros e participantes da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. O CCDPE foi criado, idealizado, melhor dizendo, pelo Eduardo Carvalho Monteiro, que foi um historiador, pesquisador, alguém que durante 30 anos da vida dele, quando o movimento espírita ainda não valorizava tanto a preservação da memória do espiritismo, ele já guardava na casa dele, que era um verdadeiro museu de acervo de documentos históricos, livros raros e tudo mais. E aí, um dia, na USE, na gestão do então presidente, na época era o César Perry, e ele foi convidado para compor a assessoria pró-memória da USE, do Estado de São Paulo. E lá ele desenvolveu, durante anos, esse trabalho, entrou em contato com as federativas de todos os estados, ou de quase todos os estados brasileiros, e ele foi, então, também angariando documentações do Brasil dessa forma também, além daquilo que ele já tinha. Ele tinha um acervo de cerca de 25 mil livros na casa dele. Ele morava num sobrado, assim, de 3 dormitórios, e imaginem vocês que a casa dele, né, a casa inteira tinha prateleira de livros. Até para subir a escada tinha livros, né? E as caixas de documentos ali também, pela casa, ele não tinha espaço, na verdade. Então, com esse acervo, foi para a USE, e depois da USE, então, pela iniciativa da própria USE, da diretoria da época, eu sou da USE toda esta época, estou há 20 e tantos anos, né, participando da direção da USE. Nessa gestão estou com a Rosana, ela é a nossa presidente da USE do Estado, e ela também é a diretora financeira do CCDPE. Então, a gente está sempre trabalhando em conjunto, não é? O Orlando, que está aí também, ele é atualmente o diretor de comunicação do CCDPE e também foi presidente da USE. E estamos juntos, né? Nós estamos aí com a nossa diretoria do CCDPE,
Mas como surgiu o CCDPE? A iniciativa, como eu dizia, da própria diretoria da USE, de ter um local com exclusividade para receber esse acervo e trabalhar esse acervo, e colocar à disposição do público. Porque não adianta você ter um acervo tão grande. O Eduardo dizia que ele tinha mais de 100 mil documentos coletados, documentos históricos. Mas de nada adiantaria ficar nas caixas guardadas, né? Hoje nós desenvolvemos um trabalho grande no CCDPE. Está aqui o Pedro Nakano, que é responsável, né, pela preservação, pelo acervo do CCDPE, e a gente está conseguindo, nós estamos conseguindo, inclusive o Jader faz parte, tem diversas pessoas aqui que fazem parte da diretoria de acervo, justamente nos ajudando para que possamos colocar esse acervo à disposição do público. Já estamos atendendo o público na medida do possível, ao longo de anos, mas muito pontualmente. Não assim num grande portal, onde vamos colocar tudo à disposição do público em geral. Isso ainda nós não conseguimos fazer. Mas já temos, assim, uma condição de atender pontualmente aqueles acadêmicos ou pesquisadores, não acadêmicos, mas pesquisadores do espiritismo, que queiram buscar e pesquisar documentação no CCDPE. Para vocês terem uma localização, entre no site do CCDPE. A palavra é difícil, para depois vocês acostumam. ccdpe.org.br, né? Então, lá vocês vão encontrar informações sobre aquilo que nós realizamos, trabalhamos. Também nós temos cursos online, não só os cursos de espiritismo já conhecidos, mas também estamos aqui com a diretora, nosso departamento, aliás, diretoria de cultura e estudos, que é a Kátia Penteado. No momento ela deve estar atendendo ali a livraria. Então, nós temos cursos online com diversos temas. Quem sabe, no decorrer aí do evento, a gente possa falar um pouquinho sobre isso também. Mas o CCDPE, nós publicamos os livros da LIP, todos os trabalhos apresentados nos encontros nacionais. Esse é o 18º encontro, então, todos os demais encontros anteriores, nós temos registrado isso em forma de livros. Grande parte dessas pesquisas que foram apresentadas no INLIP estão ali no final, em forma de livros, à disposição de vocês. Tá? Então, em rápidas palavras, acho que não foram tão rápidas assim, é um pouquinho do CCDPE. Eu não posso deixar de citar também a grande ajuda, né, sempre do Correio Fraterno, na pessoa da Isabel e da Eliana, que aqui se encontram, e que estiverem quase todos os ENLIP, desde o 4º, 5º ENLIP, que nós estamos juntas aí nesse trabalho. Então, agradeço aqui a oportunidade, quero agradecer aqui a AME, Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, que nos acolheu, que nos acolhe para este evento, o Centro Espírita Primavera, que também faz parte, né, do apoio e da realização desse evento. Então, a todos, nosso muitíssimo obrigada. Muito obrigado, dona Júlia. Eu vou passar, então, a palavra para o Geraldo, que é o presidente da Aliança Municipal Espírita. Bom dia, meus irmãos e amigos. Boas-vindas a todos, né? Com um prazer muito grande acolhê-los. Recebo o nosso abraço aí no coração, né? E, em ligeiras palavras, né, Aliança Municipal Espírita, ela foi fundada em 1939 com a denominação de Casa de Kardec, no ano de 39. Né? No ano de 51, passou-se a Casa de Kardec, transformou o nome de União Espírita de Juiz de Fora, no ano de 1951. Em 1959,
então foi transformada em Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, né? Até mesmo por força de um Congresso Espírita Mineiro, que houvera sido realizado em 1958, a aliança passou a ser a sede do 7º CRE, ou do 7º Conselho Regional de Minas Gerais, né? Então, hoje, dentre 28 conselhos, a região da Mata, ligada às vertentes também, a sede do 7º CRE aqui na Aliança, né? Em ligeiras palavras. Mas nós estávamos pensando pela manhã, né, numa viagem mental muito rápida, nós estávamos lembrando assim, de que Jesus, após a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, e depois de tantos questionamentos efetuados pelo apóstolo Pedro a Jesus, Jesus vai dizer para ele assim: Pedro, você conhece a alegria de servir a um amigo? Né? E entre tantas orientações, Jesus passa para o apóstolo, né? E ali começava aquela rocha do cristianismo a ser formada, né? Logo no iniciozinho. Mas, sem a gente se deter aí, me veio à mente a mensagem do Espírito Viana de Carvalho, né, que escreveu livros maravilhosos, dentre eles, né, o Reflexões Espíritas, A Luz do Espiritismo, Enfoque Espírita, livros que a gente não pode deixar de ler e muito menos de estudar. Então, ali ele vai dizer assim que o conjunto de informações espíritas, a doutrina espírita, né, ela tem um fundamento filosófico de comprovação científica e de consequências religiosas. E ali mais ele vai dizer assim que é um conjunto de informações como um todo granítico, inamovível. E nós ficamos pensando assim, né? Que importância a filosofia, a ciência no nosso meio para nos ajudar a formar o ser, para nos ajudar a construir dentro de nós o reino de Deus. Maravilhoso. E nessa construção do ser, não é palestra não, mas já vou fechando, viu? Nessa construção do ser, eu me lembrava de Emmanuel. Porque vindo de lá para cá, na década de 40, Emmanuel vai dizer no livro Consolador, na questão 110. Ele vai dizer assim, entre muitas coisas bonitas, recortando só uma linha, ele vai dizer assim, que os estabelecimentos de ensino, eles instruem, mas o lar educa. E ele avança, ele abre mais o raciocínio e fala assim, as universidades formam o cidadão, mas o lar e a família edificam o homem. E nós ficamos pensando assim, tudo que nós temos são bênçãos de Deus, são mecanismos de Deus para que nós possamos edificar o ser. Que o grande objetivo de tudo é nós, no porvir, estarmos numa evolução extraordinária e chegarmos ao Pai. Então esse é o desafio, né? Por isso que nós estamos aqui, trazendo mecanismos extraordinários. E apesar da neutralidade da doutrina nas informações que serão trazidas, né? Porque a doutrina, né, cada pesquisador vai pegar naturalmente os segmentos que achar por bem, mas serão muito bem-vindos, né? E nós queremos abraçar cada um antecipadamente, parabenizando a vocês. Tá bem? E numa breve palavra, Jesus, nós então dizemos ao nosso Divino Mestre, ao iniciar nosso trabalho, o trabalho de vocês, que sejam cercados de luz, luz e paz, harmonia no trabalho, que tudo transcorra, Senhor Jesus, de acordo com a vossa vontade, de acordo com o planejamento do nosso Pai. Estejamos em paz, que o encontro seja muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Geraldo. Bom, nós agradecemos a presença de todos. Esse ano, como organizador do INLIP, gostaria de reconhecer a presença de várias instituições, e para não pecar demais, não vamos citar todas, evidentemente, mas do ponto de vista da possibilidade de existência do INLIP deste ano, a gente precisa reconhecer o apoio da AME de Juiz de Fora, o apoio do Espiritismo.net, o apoio perpétuo da USE de São Paulo e do CCDPE,
né? Sem esses apoios, o evento simplesmente não estaria aqui, não teria acontecido. Também nós vamos destacar a presença do nosso amigo André Siqueira, diretor da área de comunicação social da FEB, e muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio. Há, às vezes, uma percepção errônea no movimento espírita de que haveria, supostamente, um excesso de intelectualidade, de teoria, e a LIP nasceu na contramão dessa percepção, a partir de uma ideia justamente de que seria necessário, que é necessário, a permanente qualificação, a pesquisa, o estudo intenso e sistematizado de qualquer tema sério, digno, que mereça atenção suficiente de pessoas que, no final das contas, né, dedicamos as nossas vidas a essas ideias, a esse ideal, a essa doutrina, a esses princípios filosóficos. Então, não poderia ser de outra forma, e a LIP, ela concretiza e estimula esse aprofundamento e quer se expandir para outras áreas onde ela atualmente ainda não chega, convidando aqueles que estejam assistindo a gente, né, a buscarem a LIP, dialogarem com os membros da LIP. Muito obrigado.